Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amado, desejo que te vá bem e todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Abre em Salmo 73. Salmo 73 e o verso 1. Amém ou amém? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Senhor Deus, fala conosco, pois nós necessitamos da tua palavra aqui nessa noite. Que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, falar em cada coração. Que a presença do Senhor, Pai, nesta noite seja marcante. Pai, repreenda o arrebatador da palavra, tudo aquilo que vem tirar a concentração, para que nós podemos, ó Pai, nesta noite, ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, nós estamos na 5ª série da mensagem. Nós estamos falando sobre cuidar da alma, do espírito. E aqui também nós estamos falando sobre alguns assuntos que muitas vezes nós questionamos com nós e achamos que nós somos a última bolacha do pacote. Mas quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos vários homens de Deus, mulheres de Deus, que passaram por algumas crises emocionais, alguns obstáculos, passaram por algumas aflições, dificuldades. E nós falamos aqui sobre Asaf, que quando Asaf ele olhou para os ímpios, quando Asaf olhou para a prosperidade daqueles que não serviam ao Senhor, quando Asaf ele olhava vendo os ímpios tudo indo bem, e Asaf servindo ao Senhor no templo, ele olhava a sua vida, e a sua vida estava uma vida não muito boa. Asaf questionava a prosperidade na sua casa, enquanto os ímpios, os descrentes, aqueles que não criam em Deus, eles prosperavam cada vez mais. E nós paramos aqui nesse tema inteligência emocional. Nós paramos no 3º tópico da palavra, e lembrando que o primeiro que nós falamos aqui de Asaf, primeiro, para nós dar uma pincelada, Asaf se lamentou da sorte dos descrentes. Ele lamentava. O segundo, aqui Asaf não conseguia falar, porque Asaf não podia compartilhar as suas lamúrias. Asaf não podia falar para os seus companheiros toda aquela crise que ele estava passando. A única solução era o que? Questionar para Deus. Porque até se Asaf falasse para alguém, poderia enfraquecer alguém na fé. É por isso que tem vezes que nós passamos por alguns momentos na nossa vida que nós não conseguimos nem compartilhar um com o outro a dor que nós sentimos, a aflição que nós passamos, e às vezes nós choramos sozinho para Deus e contamos para Deus as nossas crises, as nossas dificuldades. E foi assim que Asaf estava fazendo aqui nesse texto.
E no terceiro tópico que nós vamos falar aqui nessa noite, que Asaf ele não conseguia aceitar. No verso 21 ao 22, vai falar que Asaf ele não conseguia aceitar no seu coração. As amarguras invadiu o coração de Asaf de uma tal forma que ele não tinha aceitação com a situação que ele estava vivendo. E tem momentos que nós chegamos assim, porque nós não conseguimos aceitar por que passar por tanta diversidade, porque às vezes passamos por várias tribulações, e aceitar às vezes o agir de Deus na nossa vida de outra forma. Talvez nós queremos aceitar só o bom de Deus, só quando as coisas se fluem na nossa vida, mas aceitar o não de Deus às vezes dói, às vezes é difícil aceitar isso na nossa vida. Mas Deus permite isso. Deus permite nós passarmos também por essas tribulações, por essas dificuldades, para nos testar, para avaliar a minha fé, para avaliar a sua fé. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. E aqui nesse verso 3, que aqui mais tarde, Asaf estava agora, ele descrevia uma seguinte palavra aqui na Bíblia, que no Salmo 21 e 22 vai dizer, as palavras que Asaf disse: quando o coração me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Você já pode ver aqui que Asaf, ele começou agora a olhar para a situação, e o coração, a alma de Asaf estava agora tão amargurada. E quando nós lemos esse versículo, ele estava aqui sendo ignorante a respeito daquilo que ele estava passando. E muitas vezes nós também somos ignorantes em algumas situações que nós passamos, e nós queremos resposta rápida. Asaf queria ver a resposta, o que seria naquele momento para a vida dele de resposta, mas Deus, ele permitia que Asaf passava por esse momento. Interessante que ele estava dizendo que ele era irracional, ele se colocou como um animal, por não compreender a vontade de Deus, por não compreender os feitos de Deus. Por um minuto ele estava irracional na presença de Deus. E a Bíblia fala que nós temos que prestar um culto racional a Deus. O que significa um culto racional? Um culto com inteligência, sabendo que Deus, Ele é Deus para agir no tempo dele, no tempo certo, na hora e no momento que Ele quer. Talvez a sua adoração aqui hoje pode mover o sobrenatural daqui um mês, daqui uma semana, daqui um minuto, daqui um dia. Isso demanda a vontade de Deus para as nossas vidas, a hora que Ele quer agir na nossa vida. Interessante é que você alguma vez já veio ao culto, eu tenho certeza que nós já veio no culto angustiado. Quem já veio aqui algum dia angustiado? Você não ficar com vergonha não. Nós todos já viemos no culto um dia angustiado. E aqui quando nós vemos angustiado, nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Interessante porque o seu coração ele fica preso. Seu coração está tão amargurado, os louvores podem ser o melhor louvor, porque você não consegue adorar a Deus. A palavra pode ser a melhor palavra, que aquela palavra não consegue te levantar, te alimentar, porque você está passando por esse momento tão difícil na sua vida de amargura, a alma amargurada. Você está tão decepcionado que mesmo na presença de Deus, você não consegue celebrar ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que isso é normal. Nem todos os dias nós estamos salteando de alegria.
Nem todo dia nossa alma está salteando, querendo pular, querendo adorar. Você vai estar dentro do culto às vezes, mas seu coração vai estar amargurado. Você vai estar dentro do culto e às vezes o teu coração vai estar longe do lugar que você está. E Asaf estava desta forma agora. Porque, irmãos, em vez aqui de prestar atenção ao que ministrava, em vez de adorar a Deus para reverter a situação, Asaf se sentia cada vez mais amargurado. Interessante que ele, nesse momento que ele agora, ele parou de olhar para os ímpios, ele agora voltou o seu coração para as coisas de Deus, para a presença de Deus, porque ele estava insensível à presença de Deus, e ele precisava voltar a ser sensível à presença de Deus. Quantas vezes nós estamos insensíveis à presença de Deus? Nós bloqueamos. Mas então aqui, que quando Asaf, essa situação que ele encontrava, preste bem atenção, porque isso talvez pode acontecer com você, ou já está acontecendo com você, e isso, às vezes, você vai chegar e você não vai conseguir se alegrar. E tudo que Deus fazer para a sua vida ainda é pouco, que você não vai conseguir se alegrar. Porque os traumas, o momento que você viveu de decepção, talvez ainda a alma está amargurada. E essa crise emocional de Asaf, ele entrou agora na presença de Deus, no verso 17. Até quando durou a crise de Asaf, irmãos? Asaf aqui nos responde aqui no verso 17. Até que entrei no santuário de Deus. Enquanto Asaf não entrou no santuário de Deus, a crise de Asaf não acabou. Mas como assim? Ele era ministro de louvor. Certamente ele estava no templo todos os dias, ministrando louvor. Mas não quer dizer que nós estamos no templo todo dia, que nós estamos entrando no átrio, que nós estamos entrando na presença de Deus. Não quer dizer que nós participamos todos os dias dos cultos, que nós estamos sendo, no momento, dando o nosso melhor para Deus e querendo adorar a Deus. Mas Asaf, nesse momento, ele está respondendo aqui que realmente ele colocou diante de Deus. É necessário que nós colocamos diante de Deus o nosso todo o coração. Se nós queremos sentir a presença de Deus, se nós queremos reverter as situações difíceis na nossa vida, não apenas vindo na igreja, sentando com o coração triste, a alma triste, mas sim, quando nós saímos da nossa casa, nós saímos com alegria, com bom e suave que os irmãos viva e alegria. É isso que fala no Salmo 133. E vive com união. E mais aqui nós podemos ver que Asaf, em vez de ele ficar olhando o estilo da vida dos ímpios, no momento agora ele voltou os olhos para o Senhor. Interessante aqui que Asaf, enquanto ele estava olhando para os ímpios, a vida dele estava terrível, o coração estava terrível. Mas quando Asaf parou de olhar para a prosperidade dos ímpios, parou de ter inveja dos ímpios, a alma dele voltou a se alegrar no Senhor. A nossa alma só vai conseguir alegrar no Senhor quando nós tirar os olhos daquilo que Deus quer que nós tiramos.
daquilo que trava e bloqueia a presença de Deus na nossa vida. Asaf tinha bloqueado a presença de Deus por olhar para a prosperidade dos ímpios. Mas entendendo aqui que Asaf, quando ele volta a atenção, Asaf começa a olhar diferente aqui. Irmãos, como Asaf olhou diferente? Não comparando o servo de Deus como ímpio. Asaf vai entender agora que o ímpio estava caindo nas suas próprias armadilhas, no próprio orgulho, na sua própria avareza. Asaf agora começou a analisar a sua vida agora. Ele está colocando agora os pés na casa do Senhor. E quando ele coloca os pés na casa do Senhor e começa a dedicar ao Senhor, ele começa a olhar, olha, eu não posso mais olhar para fora. Eu não posso mais olhar para os ímpios. E primeiro aqui, irmãos, ele compreendeu algo muito interessante, que é o fim dos descrentes, dos ímpios. No verso 17, 20 e 27, nós podemos ver aqui que após ele entrar no santuário, Asaf disse algo aqui assim: atinei com o fim deles, referindo-se aos descrentes, que ele estava referindo aqui, atinei com o fim deles. Então aqui Asaf está reparando apenas uma situação presente na vida dos ímpios. O Senhor agora estava mostrando para Asaf o fim que seria dado para os ímpios. E aqui, irmãos, Asaf estava olhando para eles que aparentemente parece que os ímpios estavam seguros, mas na realidade os ímpios estavam vivendo em perigo em todo momento, porque o ímpio estava longe da salvação. Se eles morressem ali agora, não poderia ser salvo, porque o seu coração estava cheio de avareza, cheio de pecado, a sua vida não estava na conduta certa. Então Asaf começou a analisar no verso 18 o perigo. Ele diz assim, tu certamente os pões e os lugares escorregadios e o fazem cair na destruição. O que está dizendo? Tu cercaste e põe em lugares escorregadios e o fazem cair na sua própria destruição. Olha o que, irmãos, ele estava na sua própria armadilha. Eles iam cair na sua própria destruição. Asaf começou a olhar assim, olha, eles têm tudo, não falta nada para eles, mas eles não têm o melhor, que é a presença de Deus, que é o Deus que nós servimos. Eles vão cair na sua própria destruição. Tudo que eles têm aqui é passageiro, tudo isso aqui vai acabar. Aqui eles vão agora se alegrar, vão se comemorar, vão festejar, mas naquele grande dia, tudo isso não vai poder entrar no reino dos céus. Toda essa alegria que eles viviam aqui vai acabar. Mas Asaf está olhando para ele, olha, eu não posso deixar isso me tirar da presença de Deus. Você está entendendo? Deus jamais vai deixar impune aqueles que vivem na iniquidade, aqueles que vivem assolados pelo terror, pelo pecado. E no verso 19, nós podemos ver aqui que o Senhor está dizendo para Asaf: fica de súbito assolados totalmente a iniquidade de terror. Aqui, irmãos, embora a sua prosperidade parece nunca acabar, mas é como um sonho que você está sonhando, parece aquele sonho mais bom e você não quer acordar daquele sonho. Quem já teve sonho aqui que não queria acordar? O sonho é tão bom, mas tão bom que você, quando você acorda, fala assim: meu Deus, se eu dormir de novo para tentar sonhar novamente, não é assim?
E Asaf está imaginando isso na vida dos ímpios. Olha, parece um sonho a vida que eles vivem, mas quando eles acordar de repente, irmãos, não é nada daquilo, foi só uma ilusão. É isso que Asaf está imaginando. Não adianta somente sonhar nessa terra, nessa vida, e viver o sonho de tudo de bom, e perder o melhor, que é a salvação. A Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo fala, aquele que espera somente nessa terra é o mais miserável. Interessante que Deus não esqueceu de revelar aqui a maldade dos ímpios, mas Deus está agora revelando para Asaf que naquele grande dia ele vai ser tudo o que faz aqui na terra, vai estar diante do juízo final. Deus está mostrando aqui para Asaf que por causa da avareza, por causa dos ímpios, viver uma vida às vezes boa, mas longe da presença de Deus, rejeitando Deus, eles não vão ficar impunes, terão tribulações. E aqui então Asaf compreendeu a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus e a misericórdia do Senhor não pode ser confundida com a injustiça. Que, irmãos, pois aqui Asaf disse no verso 27, algo muito interessante: os que afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Asaf está dizendo, olha, depois ele entendeu, olha, Senhor, olha, o Senhor, o que afasta de ti, porque o Senhor é justo, o Senhor não comete injustiça. Todos que afastam de ti perecem, todos que afastam de ti o Senhor destrói, todos que são infiéis para contigo o Senhor vai aniquilar. É isso que Asaf está entendendo, que não compensa afastar de Deus, não compensa largar a Deus para servir o mundo, não compensa desistir da caminhada. Aqui Asaf descobriu a segurança dos crentes. Você é seguro com Cristo, querido. Fala para o seu irmão, você é seguro com Cristo. Você está seguro com Cristo. Essa foi a maior descoberta de Asaf aqui. Não foi saber que com os ímpios acabam em nada, destruídos aqui, mas os justos permanecem para sempre. É isso que Asaf está dizendo, olha, que os ímpios acabam sendo destruídos, mas os justos permanecem para sempre. O que está dizendo aqui, ele lembrou-se de algo que só o crente aqui pode dizer, irmãos. Olha no verso 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Olha o que Asaf está dizendo no verso aqui 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Independente do momento que você está vivendo, é Deus que está segurando a sua mão. Aonde você passa, o Senhor tem segurado a sua mão. Os ímpios não têm Deus para segurar a mão deles. Os ímpios estão nas suas próprias armadilhas, mas aqueles que servem o Senhor, Deus segura em suas mãos. Deus protege os seus nesta noite. Em meio ao sofrimento aqui, ele está dizendo que o crente, ele não está sozinho e nem desamparado. É isso que Asaf está entendendo aqui, que na estrada que nós vivemos, essa estrada que nós vivemos pela fé, o crente pode dizer que o Senhor nos guia. É o que ele diz aqui no verso 24:
Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. O Senhor nos guia com a sua palavra, e depois que nós recebemos a palavra de Deus, que é o conselho para a nossa vida, Ele recebe os seus na glória. Irmãos, há um lugar preparado para nós. Aqui Asaf, ao pensar aqui que Asaf, nessas verdades, Asaf só podia exclamar uma coisa, no verso 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo na terra. Ele está dizendo: ah, meu irmão, só Deus me basta. Talvez Asaf agora nesse momento está dizendo: olha, eu olhei tanto para a riqueza, mas só Deus basta na minha vida. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. O homem com toda a riqueza sem Deus, ele não é nada. Mas o homem sem nada, com Deus, ele é tudo. Porque é Deus que nos prospera, é Deus que nos alimenta, é Deus que nos faz vencer. Entenda isso. Você pode ser próspero, mas ser próspero com Deus. Você pode ter riquezas, mas ser rico com Deus em todas as áreas da sua vida. Não adianta ser rico e pobre de Deus. Mas sim, nós temos que entender que Deus, Ele nos basta. Ele está dizendo que o Senhor é suficiente na vida dele. Quem nessa noite acha que o Senhor é suficiente na sua vida? O segredo aqui de Asaf, quando ele descobriu algo muito interessante, no verso 26: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha que bonito, o Asaf está dizendo: ainda que a minha carne, o meu coração se desfaleça, Deus é a fortaleza no meu coração, a minha esperança para sempre. Porque vai ter momento que o seu coração vai desfalecer, a sua carne vai desfalecer, você vai se encontrar fraco, vai se encontrar com o coração triste. Mas Asaf descobriu que o Senhor é a nossa herança para sempre. O que é melhor, irmãos? Possuir toda a riqueza desse mundo e viver sem a presença de Deus? Ou entrar no santuário e ter a presença de Deus? Aqui Asaf não teve mais dúvida depois disso. Depois disso, Asaf agora ele está firme no verso 28. Quando a mim é bom estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus efeitos. Asaf aqui, o melhor que ele está dizendo, que é bom estar junto a Deus. Bom é estar com Deus em todos os momentos. Bom é se alegrar o coração com Deus em todos os momentos. Ele está dizendo: olha, a alegria que Deus dá ao mundo jamais pode dar. A alegria que Deus pode dar, toda essa riqueza dos ímpios não pode dar. E algo muito interessante: quem aqui trocaria toda a riqueza do mundo pela sua eternidade? Tem alguém, irmãos, que trocaria? É isso que Asaf está dizendo: olha, eu poderia estar bem, ter o dinheiro que os ímpios têm, ter o carro de luxo, ter impérios,
mas eu estaria trocando tudo isso aí pela minha salvação. É isso que Asaf está chegando aqui à conclusão. E ele não queria agora negociar a sua eternidade com as coisas do mundo. Porque muitos, como diz a palavra, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Asaf está dizendo, não compensa ter toda a prosperidade material e meu fim acabar no inferno. O meu fim acabar no inferno, a minha eternidade ser no inferno. Passar toda a eternidade, passar, irmãos, 5 anos você não sai, 15 anos, 30 anos, 100 anos, 1 milênio, não sai. Do que viver aqui só um período, talvez passando algumas aflições, algumas dificuldades, mas Cristo nos sustentando e saber que naquele grande dia nós passaremos na eternidade para sempre feliz. É isso que Asaf está dizendo, que agora ele tem certeza, que não tem motivo mais para ele duvidar da bondade de Deus. E menos ainda para invejar da sorte dos ímpios. É isso que ele está dizendo, nós estamos quase concluindo. Agora eu preciso falar uma coisa séria. Porque aqui nós podemos entender que o que Asaf fez foi muito grave. Asaf, ele fez uma coisa muito grave, ele quase mergulhou na descrença, quase ele escorregou e desviaram e perder a salvação estava por 1 minuto, porque talvez o momento que ele escorregasse e desviar da presença do Senhor poderia ver a morte e ele perder a salvação. Por 1 minuto, irmão, nós temos que voltar. Será que compensa? E Asaf, agora uma coisa aqui interessante que ele disse, olha, por 1 minuto eu quase escorreguei os meus pés, quase os meus pés desviaram da presença de Deus. Mas foi ainda mais grave aqui, porque ele colocou a dúvida. E quando nós duvidamos do Senhor é um perigo. Quando nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer na nossa vida é um perigo. Ele duvidou da bondade e da justiça de Deus. Quantas vezes nós duvidamos da bondade e da justiça de Deus? Ele disse o que no início, irmãos? Deus é bom com os ímpios. Comigo? Deus não é assim comigo. Ele não colocou em dúvida a bondade de Deus e a justiça de Deus. Olha, Deus é justo. Olha, só com os ímpios. Comigo, ele chamou Deus de injusto. Então ele cometeu alguns erros graves, e isso nós temos que olhar para a nossa vida, para que nós podemos aprender a lidar com essas situações, com essas crises que às vezes nos cercam a nossa vida. Porque Asaf está dizendo, ó, Deus está agindo de forma errada. Nessas palavras, Asaf está dizendo, Deus agiu de forma errada comigo. Deus não agiu certo comigo. Porque com os ímpios estão dando certo, mas comigo não deu certo. Ele está dizendo dessa forma. Ao permitir que os ímpios ficavam prosperando, enquanto os crentes só passavam aflição. Asaf está dizendo, olha, os crentes só passam aflição. É luta em cima de luta. É problema em cima de problema. Agora os ímpios nem adoecem, nem se afadiga. Os ímpios só vivem agora festejando, se alegrando. Então Asaf aqui está aqui, irmão, nesses passos tão errados, porque ele pecou contra Deus. Irmãos, para nós encerrarmos
essa palavra. Uma coisa muito importante, é preciso nós pedir perdão a Deus todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Porque tem vezes nós pensamos coisas contra Deus, falamos coisas contra Deus, duvidamos da justiça de Deus, da bondade de Deus, às vezes como Asaf. Asaf, não foi somente Asaf, várias pessoas que chegou em uma situação. Então por isso que nós precisamos confessar a Deus, porque Deus é o nosso socorro, a nossa fortaleza. E se nós temos Deus, nada faltará na sua vida, irmãos. Fala para o seu irmão, se você tem Deus, nada vai faltar na sua vida. Fala com determinação, se você tem Deus, nada vai faltar na sua vida. E nessa noite eu queria que você ficasse de pé, antes de nós ministrar a ceia. Esse é o momento como Asaf pediu perdão para Deus. E nesse momento também eu quero convidar você a orar e pedir perdão para Ele. Se você, algum momento, você pensou dessa forma, feche seus olhos e deixa o Senhor falar contigo. Aleluia. Fala com Ele. Você pode pedir perdão para Ele. Eu vou vencer esse gigante. Pede o Senhor nesse momento para te ajudar a vencer. Através da minha fé. Você não vai parar agora. O impossível acontece. Você não pode desanimar agora. Quando eu uso a minha fé. O tribunal da vida pode me sentenciar, mas a minha fé vai me absorver. A minha fé vai me levar pro que Deus sonhou pra mim. O meu destino é de milagre. O seu destino é de vitória. Pro que Deus sonhou pra mim. Seu destino é de vitória. Meu destino é de milagres. Canta aí, vai. Vou vencer esse gigante. Vou seguir até o fim. Não é uma provação que vai calar a minha voz. Eu sou um adorador e cantarei para o mundo ouvir. Bendito é o nome do Senhor. Com vocês, William Nascimento. Fala com Ele nessa noite. Oh, glória a Deus. Pede força para Ele, para você vencer. Vou vencer esse gigante através da minha fé. O impossível acontece quando eu uso a minha fé. O tribunal da vida pode me sentenciar,
sentenciar, mas a minha fé vai me absolver, a minha fé vai me levar. Oh, meu destino é de milagre, meu destino é de milagre. Pro que Deus sonhou pra mim, Eu creio, eu Jesus. creio. Meu destino é de milagre. Vou vencer esse gigante, vou seguir até o fim. Não é uma provação que vai calar a minha voz. Eu sou um adorador e cantarei para o mundo ouvir. Bendito é o nome do Senhor, Ele cuidou de mim. Ele está cuidando de você aqui nessa noite. Ele vai cuidar de você. Não olha, não desvia o seu olhar para fora da presença de Deus. Não quer sair da presença de Deus, mas continua firme, porque o Senhor já determinou a sua vitória aqui nessa noite. O Senhor sabe que você consegue. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Vou vencer esse gigante, eu vou seguir até o fim. Não é uma provação que vai calar a minha voz. Eu sou um adorador e cantarei para o mundo ouvir. Bendito é o nome do Senhor, Ele cuidou. Vou seguir até o fim. Não é uma provação que vai calar Eu sou um qualquer provação que vai adorador calar e você. cantarei para o mundo ouvir. Bendito é o nome do Senhor. Talvez por esses dias você Ele pensou em cuidou desistir, de mim. largar tudo, parar. Mas Deus está falando para você que William Nascimento. Ele te fortalece em você nessa noite, Deus cuida, Ele cuida para mais uma jornada na sua vida. Messias. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Senhoras e senhores, William Nascimento, Samuel Messias. Deus abençoe. Irmãos, eu quero rapidamente. Você abre a Bíblia no 1 Coríntios 11, 23, nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Amém? Primeiro Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite que Jesus foi traído, tomou o pão. E havendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que por vós fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer o pão e beber o cálice dignamente será culpado do corpo do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu quero apresentar, amém, os alimentos. Senhor Deus, aqui está o pão. Esse pão, Jesus, que representa Jesus. Ah, papai, o fortalecimento. Pai, em nome de Jesus, que ao comer desse pão, que os teus filhos sejam fortes. Ao comer desse pão, que os teus filhos, ó Pai, possam, ó Pai, em nome de Jesus, encontrar forças para continuar, Jesus, nessa jornada. Que nós entramos em comunhão com a terra, com o céu agora, ó Pai, através, ó Pai, desta comunhão. Deus, aqui está também o cálice, ó Pai, da nova aliança, que é o teu sangue. Deus, ao tomar o teu cálice, ó Pai, que é o teu sangue que nos reveste, ó Pai, com teu sangue,
Pai, que o teu sangue pode nos lavar, Senhor, e nos tornar mais alvo do que a neve. Deus, eu apresento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, esses alimentos, em nome de Jesus. Você que nesta noite vai participar da ceia, você pode vir aqui à frente, amém? Está pegando o seu pão, o seu cálice, em nome do Senhor Jesus, para que nós podemos ceiar. Glória a Deus. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Glória a Deus. Participe do pão. Pode participar do pão, amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Desde a glória do céu, Senhor, está aqui o teu cálice, ó Pai. E nós iremos, ó Pai, tomar o teu cálice. Ao Calvário. Que haja, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa cruz tem pra mim. Nós podemos nessa noite sentir a tua presença. Fui sem fim. Aleluia. Porque nela Jesus me salvou. Pode participar do cálice nessa noite, amém? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu creio, Jesus. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome. És fiel aqui nessa noite, Espírito Santo. Sinta a presença dele aqui nessa noite. Para dar-me o perdão. Oh, aleluia. Eu me alegro na É a presença dele aqui nessa ela noite. vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Está chegando o grande dia. O grande dia se aproxima. Eu aqui O grande dia está chegando para a igreja.
O grande dia está próximo de buscar a igreja. Quero sempre Os sinais estão, Pai, a cada dia, Pai,